Olá galera, meu nome é Michel, sou professor de Física, tá? Hoje a gente vai falar sobre calor, que é um tema muito importante no Enem, ok? Então, para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre calor. O que significa calor? Calor é uma forma de energia térmica que ocorre devido à diferença de temperatura. Então o calor ele vai se propagar quando tiver em uma fonte de maior temperatura para uma fonte de menor temperatura. É uma forma de energia que se propaga em um determinado meio. É uma diferença que a gente pode falar sobre a temperatura, porque temperatura é diferente de calor. Há um grande conflito nas definições de temperatura e calor. Temperatura está relacionado ao grau de vibração das moléculas. As moléculas elas passam a se agitar mais intensamente. Quanto mais agitação tiver, maior vai ser a temperatura do corpo. Então a temperatura ela está associada à vibração das moléculas. Outro ponto muito importante que a gente tem que falar também é sobre o equilíbrio térmico. Por quê? Quando a gente tem dois corpos em um determinado sistema, se esse sistema estiver isolado, a temperatura do corpo tende a chegar ao equilíbrio do meio. Por exemplo, se a gente tem um copo de café muito quente e você coloca sobre a mesa, após um determinado tempo, esse café vai trocar calor com o ambiente, vai chegar à mesma temperatura do ambiente. Ou seja, entra num sistema que a gente chama aí de equilíbrio térmico. Outro ponto importante são os aparelhos de medição. O termômetro de contato, que é o termômetro de contato, que é o termômetro clínico, que a gente coloca no corpo da pessoa, tem que estar em contato com as axilas, né? Tem que estar em contato com o corpo para você poder verificar a temperatura do corpo. E o termômetro, esses novos agora de alcance, que é de radiação infravermelha, que você aponta no corpo a uma distância mais ou menos de 3 a 4 centímetros e verifica de forma com muita precisão. Há um erro muito grande, né? Essa medida não é tão precisa quanto a medida do termômetro de contato. Bom, agora a gente vai falar das escalas termométricas. As escalas termométricas, nós temos 3 escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a escala que é mais usada no mundo. Aqui no nosso país, nós usamos as medidas de temperatura todas na escala Celsius, tá? A escala Fahrenheit é a escala do modelo inglês. Ela é muito utilizada nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tá? Se a gente for, por exemplo, para esses países, a gente vai entrar em um supermercado e vai ver que a temperatura dos corpos, dos objetos que o alimento que você comprar, né, ele vai estar na temperatura Fahrenheit. E a escala Kelvin é uma escala absoluta, é uma escala mais no lado científico, tá? Na escala Celsius, nós temos aqui o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais. Tá? Você tem 100 divisões para a escala Celsius. A escala Fahrenheit é uma escala mais precisa, ela começa em 32 graus centígrados e ela termina em 212, então ela tem mais divisões, tá? É mais precisa. Já a escala Kelvin é uma escala que é mais para o dado científico. Ela é dividida em 100 partes, ela começa em 273 e termina em 373. Anote aí, pessoal, a comparação de escalas. A comparação de escalas é a seguinte, ó. A escala Celsius está para 5, assim como a escala Fahrenheit menos 32 está para 9 e a escala Kelvin menos 273 está para 5. Na verdade, a temperatura de Celsius ela está dividida em 100 partes iguais, então seria Tc sobre 100. A escala Fahrenheit, Tf menos 32, dividido por 212 menos 32, que dá 180. E a escala Kelvin, Tk menos 273, que é essa parte proporcional a essa, ou seja, do 373 menos 273, que também dá 100, a gente simplifica por 20 e aqui você pode fazer uma comparação de escalas, ou seja, você vai comparar uma medida com outra, comparar uma medida Celsius para uma medida Fahrenheit, comparar uma medida Fahrenheit para uma medida Kelvin, seria a forma de comparação. A outra forma de medição é a escala
a forma de variação. A forma de variação é diferente da forma de comparação. A variação da escala Celsius, ela está para 100 partes, assim como a variação da escala Fahrenheit está para 180 partes e a variação da escala Kelvin está para 100 partes. Ou seja, se a gente quiser fazer uma medida de quantidade de unidades de cada termômetro desse aqui, a gente vai ter que fazer na variação, não vai ser na comparação, né? A gente pode falar, por exemplo, o seguinte, ó, a amplitude térmica. A amplitude térmica é uma variação de temperatura. Por exemplo, no deserto do Saara, a temperatura chega ao extremo à noite a menos 5 graus centígrados e ao dia, meio-dia, chega mais ou menos a 50 graus Celsius. Então, essa amplitude térmica, que é a variação de temperatura, é tirada pela relação de variação. Você vai ver a variação entre a escala Celsius, entre a mínima temperatura e a máxima temperatura, que é mais ou menos 55 graus, ó, porque lá na medida da reguinha a gente vê isso aqui, ó, menos 5, 0, 50. Então a gente vai ver quantas medições tem aqui, ó. Entre menos 5 e 50, a gente vai verificar que vai ser 55 graus. E a partir daí a gente faz essa variação de escala, transformando para saber quantos pedacinhos desse passou na escala Fahrenheit, comparando com Fahrenheit, ou na escala Kelvin, comparando com Kelvin. Lembrando que da escala Celsius e a escala Kelvin, as duas escalas elas têm variações iguais. Então a mesma variação que eu tenho na de Celsius é a mesma variação que eu tenho na escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala absoluta, né? Ou seja, a menor temperatura que existe na natureza é o 0K, medido como uma medição de vibração, porque quando o corpo é aquecido, a temperatura dele vai relacionar o quê? A vibração da molécula. Então, se o corpo está com a vibração mínima possível, é determinado que essa temperatura seja 0K. E 0K, comparado para a escala Celsius, é menos 273 graus centígrados. Cuidado também, pessoal, para a questão gráfica, tá? Nessa questão gráfica, a gente tem o seguinte, ó. Você pode ter lá no Enem gráficos de relação de comprimento com temperatura ou de um termômetro de uma determinada medida qualquer para uma escala Celsius, uma escala Fahrenheit ou uma escala Kelvin. Então, esses gráficos aqui, a gente pode fazer essas comparações fazendo comparações como a gente fez aqui com a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui a gente tem ó, que a temperatura ela começa com 20 graus X para 0 graus centígrados e 40 graus X para 40 graus centígrados. E ele vai te perguntar qual a temperatura de vapor de água na escala X. Bom, na escala Celsius a gente sabe que a água ferve na escala Celsius a 100 graus Celsius. Então, para fazer essa transformação, você faz uma relação entre a escala X e a escala Celsius. De que maneira? Coloca duas retinhas verticais. Nessas retinhas verticais, a gente demonstra os pontos. Ó, 20 graus X, que é a escala X, tá? Aqui, escala X e escala Celsius. 20 graus X para 0 graus Celsius. E 40 graus X para 40 graus Celsius. Ó, dessa maneira aqui agora, o que a gente faz? Faz a comparaçãozinha aqui, ó. X menos 20, o meio menos o ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição, 40 menos 20. E comparado à escala Celsius, que ficaria como, ó, C menos 0, que é C, 40 menos 0. 40 menos 0, que vai ser 40. Então, a gente teria aqui o seguinte, ó, x menos 20 sobre 20, que é igual a c sobre 40. E aí agora você verifica a medida final. Ó. Ele pede aqui a temperatura de vapor da água, que é 100 graus centígrados, ou seja, substituindo 100 graus centígrados, ficaria o seguinte, ó, 40 por 20 dá 2, ou seja, x menos 20 igual a 100, né, que é a temperatura da escala para o vapor da água é 100, dividido por 2, ou seja, x menos 20 vai ser igual a 50, ou seja, x vai ser igual a 50 mais 20, que vai dar 70 graus X. Então, esses tipos de escala, eles sempre são cobrados nas questões de calorimetria. Bom,
Dessa maneira, a gente tem uma abordagem seguinte, lembrar que a diferença de calor e temperatura é super importante, tá? O equilíbrio térmico, a questão dos aparelhos de medição, o termômetro, e você tem o termômetro clínico, você tem o termômetro industrial, então os termômetros eles têm aplicações diferentes. O termômetro clínico ele mede a temperatura do corpo humano, então essa medição é até 40 graus centígrados, tá? O termômetro industrial, a depender o tipo de medição que você estiver fazendo, porque tem termômetro líquido, tem termômetro de metal, tem termômetro gasoso, existe vários. E essa nova era agora de termômetro de alcance com radiação infravermelha, onde você pega o termômetro, você aponta, né, em direção ao corpo da pessoa, numa distância mais ou menos de 3 a 4 centímetros, faz essa medição por radiação infravermelha. Aquele aparelho ele capta aquela radiação e ao captar aquela radiação ele verifica a frequência e com a frequência que é emitida ele mede a temperatura do corpo, tá? A relação das escalas, cuidado com a parte de comparação e variação e lembrando que temperatura mínima de um corpo é no máximo 0 K. Se você chegar lá no Enem e você vê uma temperatura abaixo disso aqui, ó, menos 273 graus centígrados, menos 273 graus centígrados é a menor temperatura que existe. Então, se você encontra lá um experimento que ele fale que a temperatura chegou a menos 500 graus Celsius negativos, não existe, porque a menor temperatura que existe na natureza, comparado, é bom frisar que esse tipo de temperatura não foi medido em laboratório, não se chega, né? A gente termina burlando a segunda lei da termodinâmica quando a gente chega a definir que a temperatura chegou a 0 K. Então é de uma forma teórica, mas não de uma forma prática, porque em laboratórios não se chegou a essa temperatura ainda. Chega a ser uma temperatura bem próxima do 0 K, mas a temperatura teórica baseada como menor vibração das partículas seria o 0 K. E nessa parte gráfica, cuidado com as questões envolventes, né, entre escalas com comprimento, temperatura, isso faz parte do contexto das escalas termométricas. Espero que vocês tenham entendido e valeu, pessoal!